O trabalho remoto na educação infantil é um desafio dos maiores que a gente já enfrentou na nossa vida profissional. É a firmeza com os nossos princípios, com as ideias que organizam a educação presencial também. E uma ideia-chave, uma ideia central no nosso modelo de educação de crianças é a ideia de experiência. Todo o currículo, toda a vida escolar de uma criança pequena, do agrupamento branco até o azul, na verdade até os anos posteriores, toda essa organização é feita com base na experiência das crianças. Então, a ideia de que as crianças precisam viver boas experiências na passagem pela escola de educação infantil. E a ideia de que não se pode viver experiências, senão na presença, na troca com o outro, senão entre sujeitos, essas duas ideias nos ajudaram a organizar o que hoje nós temos uma maior clareza, que é esse trabalho remoto, de que modo que fazemos isso para as crianças de todas essas idades. Essas trocas e esses encontros, eles podem ser ao vivo, ali pelo Zoom, ou podem ser pela plataforma que a gente está usando, o Classroom. Mas, no caso da educação infantil, essa mediação tem que ser feita pela família. Então, quando essas trocas vão acontecendo ali no Classroom, quando uma criança vê o que a outra está fazendo em casa, quando ouve que a outra criança também gostou da mesma história que ela se sente participando e pertencente a algo maior, a um coletivo. Isso é muito importante para o desenvolvimento dela também. Se escondam agora! Se esconde, Aurora! Se esconde, Nuno! Tô vendo você, Cora! Se esconde! Eric, olha só, o Eric tá escondido atrás da almofada, a almofada tá caindo, Eric! É a colagem, segura. É o desenho que a gente vai fazer, né? Ah, então tá bom. Ah, tá bom. Manda um beijo pra Natália, pra Sara e pra aqui. Isso, boa. E a gente entende que o conteúdo mais importante, não tem nada mais interessante para as crianças do que o outro, do que o contato, a presença. Isso é conteúdo da primeiríssima infância. Aprender a se relacionar, enxergar a segurança no outro, construir um lugar nesse relacionamento, primeiro com seus pais, enfim, o seu contexto mais próximo, depois com esse pequeno mundo que vai se ampliando com os amigos do agrupamento, dos outros agrupamentos, e isso vai então crescendo até a gente chegar na etapa do azul, até a gente chegar no agrupamento azul, que já é o final da educação infantil. Isso é uma característica fundamental que a gente nunca perde de vista. Não tem conteúdo que não seja atravessado pela significação das crianças e pelos processos humanizadores, no limite, né? Porque a significação, afinal de contas, é um processo humanizador. E então hoje a gente está aqui para contar de como essas experiências podem ser muito ricas também na escola remota. A gente pensa muito dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, eles podem ter uma potência muito maior se em casa tiver conexão humana. Então, se o adulto sentar com a criança no colo para ouvir a história, é uma experiência muito diferente da criança estar sentada no chão sozinha para ouvir a história. A brincadeira estava tão empolgante que convidaram Pim, Pão e Mel. Se depois de ouvir a história, o adulto conversar com a criança sobre aquilo que ele ouviu, sobre o que ele sentiu, sobre as sensações, as lembranças dele a partir daquela narrativa, isso vai ser uma outra experiência mais rica ainda. A gente não está aqui para
cobrar nada de ninguém, mas enquanto educadores, a gente se sente responsável por dizer das possibilidades que a criança tem a partir dessa escola remota, que é o que a gente pode oferecer nesse momento. Aqui nessa escultura. Aqui um gelo grudou no outro. Que música é essa, Ceci? Você canta um pedacinho? Era uma casa muito engraçada. Tinha teto, tinha nada. Ninguém podia dormir na rede. Pequena casa, não tinha chão. Que lindo! É o encontro que acontece, é o encontro entre pares, é o encontro no momento em que a escola se faz presente. É um corpo que está ali, mas é um corpo que está conectado àquilo que está sendo proposto, está conectado à provocação, está conectado àquele contexto que foi criado. São muitas conexões que garantem uma presença. Quero um barquinho e tirar. Mas o barco do pesado para pescar. E agora já acabou. A gente leva em conta isso, a ambientação do espaço, para ajudar. Então, quando a gente prepara tal material, já naquele cantinho que já é o cantinho da criança fazer sua atividade, a gente diz um cantinho porque é algo singelo mesmo, não dá para fazer algo parecido com o espaço escolar, mas que ela tenha ali um espaço que seja dela. A gente vai pensar no tempo, na quantidade de Zooms pela semana. A gente vai pensar também se é possível, se é viável para aquela faixa etária, depois do Zoom, ter uma atividade, ter um convite no Classroom. Então, tem todo esse pensamento, essa análise, para ir nessa necessidade, na peculiaridade de cada idade. É tão bonito de ver como cada Zoom foi apropriado dentro da linguagem de cada grupo, de cada turma. O Zoom do branco é uma delicadeza, é um momento curtinho, é uma meia hora que abre uma janelinha na rotina de dentro de casa, e aí tem uma coisa bonita acontecendo lá. Alguém que vai tocar violão, alguém que vai cantar, que vai dançar lindamente com as crianças, que vai contar uma história, que vai contar as musiquinhas que as crianças amam e só querem repetir as mesmas sempre. O foguete vai subindo, vai levando o astronauta, vai. O foguete vai subindo, vai levando o astronauta, vai. Quero ver onde se esconde a lua quando o dia sai. Quero ver onde ela se segura, que do céu não cai. Então, essa regularidade e essa delicadeza de encontro são marcas do Zoom do agrupamento branco. E as crianças vão se apropriando disso com um jeito que é próprio da idade delas. Eu me lembro uma vez de uma criança que ela aprendeu a desligar, pequenininha do agrupamento branco, ela aprendeu a desligar a câmera. E ela entendeu que aquilo era uma brincadeira de esconde-esconde. Então ela fechava a câmera e falava: onde eu tô? Você me acha? Onde eu tô? E abria a câmera de novo e se surpreendia com isso. Então, não é apenas uma criança aprendendo um procedimento tecnológico. É uma criança se apropriando dessa ferramenta para brincar, que é o que é mais próprio da linguagem dela. Levar não respostas para as crianças, mas sim possibilitar perguntas. Porque é nessas perguntas, nessa devolutiva delas, que essa aprendizagem, que esse encontro se dá. Muitas vezes a gente escuta no Zoom, né, os adultos que estão ali soprando ali uma resposta para a criança,
ou dando uma orientação, não é isso que é para responder, é outra coisa. Lógico, é legal essa interação, mas é justo na resposta pura ali da criança que a gente está interessado, porque é a partir dela, mesmo que seja uma resposta que não tem aparentemente nada a ver com a pergunta que estava sendo feita, ela pode nos trazer novas possibilidades, outros caminhos de discussão, outras perguntas que ninguém tinha pensado antes. Aprender a perguntar é tão importante, se não mais importante, do que ter uma resposta pronta para uma pergunta que lhe foi feita. Nessa idade, as crianças precisam se experimentar nesse lugar como pessoas curiosas, que vão investigar, que têm dúvidas e que ficam intrigadas com as coisas que observam no mundo. Então, esse espaço elas precisam ter, que é muito diferente de ficar lá na frente da tela, prontamente esperando um comando de adulto para ter uma resposta comportamental esperada, né? Não é essa a ideia na educação infantil, e eu acho que os exemplos trazidos aqui deixam isso bem claro. A gente pode fazer a leitura de que essa experiência compartilhada no grupo e passível de ser reproduzida, ela se torna cultura, ela é conhecimento, porque os pares estão ali compartilhando algo, reproduzindo aquele algo que foi uma descoberta, que foi uma vivência do individual para o coletivo. Então, estar no coletivo garante que as crianças exercitem a produção de conhecimento, elas produzam conhecimento porque ele é passível de ser reproduzido. A criança pode não ter ido naquele Zoom, naquele dia, e experimentado brincar de bolha de sabão em casa. Isso é uma experiência e é super rica. Mas quando isso se dá dentro de um grupo, isso tem uma outra potência, isso atinge outras camadas, né? E tem um outro sentido, tem uma construção simbólica diferente quando isso é compartilhado e quando acontece num grupo. A gente já vai dizendo de manhã, hoje você tem Zoom à tarde, hoje a gente vai precisar de tal e tal material, vamos organizar esse material. A criança já vai se organizando para viver uma experiência, ela já, né, vai chegando de um outro jeito. Então, acho que isso também faz bastante diferença, e quanto menor a criança, isso faz mais diferença ainda. Nessa preparação dos materiais que serão necessários para a atividade daquele dia, na organização do espaço onde a criança vai fazer a aula, né, do equipamento que ela vai usar, né, de ler a agenda com antecedência junto com a família e já saber de antemão o que vai ter naquele dia, para que ela tem que se preparar. É uma atividade com o Wander de corpo, alguma coisa com a Lê que a gente vai sentar e trabalhar, né, um desenho, uma argila ou alguma outra coisa. Né? Acho que esse tipo de organização do espaço e do tempo só tende a potencializar mesmo o encontro que vai vir no final aí de tudo. Não só o que a gente está levando para vocês terem em casa, o que também tem na casa de vocês que a gente gostaria de saber, de ter notícias. Então, às vezes é um áudio, é um vídeo, é uma conversa que surgiu no almoço ou antes de dormir. Quais são as histórias que dão caldo, que continua no dia seguinte? Além de aumentar, né, de dar fôlego para o que a gente pode levar também, nesse momento de distância, a gente saber das pequenas coisas que a gente teria também um pouco numa conversa de porta. Mandem pra gente, e isso de postar no mural, de responder uma atividade, não é sempre que dá, mas um pouco do que vem já é gostoso pra gente continuar. Ai, já pensando, será que agora é hora do Zum Zum do laranja? Será que eu tive um sonho de uma história ou é uma história que eu vi no Zum Zum? E ela ficou numa dúvida por muito, muito tempo. Não sabia se era o Zum Zum da sala laranja ou se era um sonho, se era tudo verdade
que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu nessa história? Tudo verdade. Eu também acho, Nuno. Também. Verdade, né? Tudo verdade.